Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas e bem-vindos nesse episódio de Origens. Eu tô aqui com Gabi Maciel, eu sou Lígia Zottini. E seguindo o que a gente está fazendo na segunda temporada, nós temos mais um convidado muito especial. Essas milhares de origens, essas bilhares de origens que a gente tem a partir do indivíduo. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Gutanaka. Gustavo, seja muito bem-vindo. Poder escutar origens do seu ponto de vista, do seu lugar nesse espaço-tempo é uma honra. Obrigado, então, obrigado, Lígia. Esteja entre amigas. Obrigado pelo convite mais uma vez, sempre uma alegria estar com você nesses encontros, nessas conversas, e muito bom rever a Gabi também aqui. Gratidão. Vai ser uma alegria, tô curioso para ver o que vai vir dessa conversa aí, porque eu não sei o que eu vou falar ainda, vamos ver o que vem, né? Maravilhoso, é desses lugares que a gente percebe que sai presentes. Gu, eu acho que eu acompanho você há alguns anos já. E eu sinto uma conexão fractal de tempos do não tempo. Eu quero muito poder te escutar por esse preâmbulo, né? Origens para você, que é por onde a gente começa, mas que você possa permear. Tem toda uma experiência sua com a natureza e o natural, tem experiências suas com a sua reconstrução pessoal, quando a espiritualidade veio para a sua existência prática, e tem toda uma linhagem que você vem se debruçando, Mesoamérica, Maias. Se eu tivesse que dizer 1, 2, 3, eu permearia por esses blocos, mas vamos deixar fluir. Tá. Então vamos lá. Eu gostei muito desse tema, Origens, gostei muito do nome, porque tem duas perguntas que estão muito vivas aqui em mim ultimamente, que é de onde eu venho e para onde eu vou. E eu acho que é importante todo mundo saber responder essas perguntas. De onde você vem e para onde você está indo. Que é a única forma de você conseguir se situar no espaço-tempo e saber onde você está agora. Para estar no presente agora, eu tenho que saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e o que eu tenho que fazer para poder chegar onde eu quero chegar, onde eu devo chegar. Então, isso são várias camadas, né? Eu posso pensar, nasci no Brasil, nasci em São Paulo, isso é uma camada. De qual família eu vim. Eu vim da família da minha mãe, família do meu pai. O que tem nessas famílias? Quem foram meu pai, quem é minha mãe? Quem foi meu pai e minha mãe? Quem são os meus ancestrais? Aí eu vou me aprofundando, né? E aí dá para ir mais longe, até numa origem mais, sei lá, estelar, espiritual. Aí cada um vai no nível que alcança na sua consciência. A gente quer ouvir todas. Né? Se der tempo. Eu consigo falar daquilo que eu consegui acessar. Maravilhoso, todas as que você tem consciência. Sim, e daquilo que é natural para mim, né? Então, a primeira coisa, assim, eu sou um cara nascido em São Paulo, um homem nascido em São Paulo, e o fato de nascer em São Paulo e viver em São Paulo minha vida toda já me traz um recorte de um olhar do mundo. Sim. Né? É uma ponto de vista de quem vive na metrópole e de que tem uma visão condicionada a isso. Quem nasceu, por exemplo, e viveu numa comunidade ribeirinha, por exemplo, tem outra história, né? Então, eu acredito que a gente deve sempre olhar para isso. De onde eu vim geograficamente falando, vim daqui e tal. Aí o que eu fiz na minha vida? Eu estudei, fiz faculdade de administração, comecei a trabalhar no mundo corporativo. Isso já me dá uma perspectiva do que eu enxergo do mundo. Sim. De uma situação privilegiada, de classe média alta. Então, a minha perspectiva é muito condicionada àquilo que eu vivi. Eu só posso falar desse lugar. Né? Outra coisa que é muito importante, que me influencia muito na minha forma de atuar no mundo, de me apresentar, é que eu tenho origem japonesa. Então, os meus 4 avós nasceram no Japão. Você já fez teste? Já. É 100%? 100% leste asiática, 86% Japão, 14% China. Cara, é muito curioso esses DNAs com pouca cruzamento do meu pai também, assim, ele é quase todo russo-ucraniano. Isso é uma questão importante, assim, para mim, né? Teve um dia que eu tava nos estudos de ancestralidade, estudando com um amigo que fala sobre ancestralidade africana, então aprendendo sobre a cosmovisão africana. E aí eu estava no meu processo, na minha autoinvestigação, assim, eu uso muito a escrita como forma de me conectar e de entender o que está acontecendo comigo. Eu estava escrevendo, assim, e eu senti uma conexão com os meus ancestrais, assim. E eu estava escrevendo assim, eu sou um brasileiro, descendente de japoneses e tal. E de repente eu fui atravessado por um pensamento, assim, que veio como uma espada, assim, que veio assim, não, você não é um brasileiro de descendência japonesa. Você é um japonês que nasceu no Brasil. Ai, que incrível! Isso já é muito diferente. E pra mim foi, uau, o que significa isso?
E a verdade é que eu não sei exatamente o que significa ser um japonês, porque eu fui condicionado pela perspectiva de ser um brasileiro. Sim. E aí, então, desde então, eu tenho me intensificado nos meus estudos sobre a cultura japonesa. Voltei a estudar japonês, estou fazendo aulas de japonês. Recentemente comecei a treinar karatê. Olha, Então, estou entrando em alguns estudos mais profundos para entender como é que um japonês se comporta, quais são os elementos culturais, quais são as virtudes, quais são os códigos desse povo que estão aqui em mim. E como é que eu trago isso vivendo numa cultura diferente da japonesa, que é o Brasil, né? Então... E da japonesa, menos sobre a atualidade, eu acho, porque eu tenho isso com meu pai, né, que é ucraniano e polonês, e tem algo de russo também. A Ucrânia dele não existe mais. Então, a minha origem mais próxima, desde a língua não se fala mais, eles estão matando, assim, tem um morrer desse lugar todo. E eu percebo que muito de mim é ucraniano, sem saber muito pouco, mas esse ucraniano desse tempo mais próximo, sabe? Dele do que desse tempo que tá hoje nas televisões, guerras e tal, sabe? Sim, é o anterior, a raiz, né? A raiz. A raiz cultural, né? Então, é de onde a gente vem. Uma mangueira, ela dá uma fruta manga, não dá goiaba. Né? Então, se você pegar uma fruta, você sabe de onde ela veio. Se eu olhar uma manga, eu sei qual é a árvore que deu. Exato. Eu vou olhar, tem pé de manga, tem de goiaba, tem de lixia, tem de amora, eu vou falar, veio daquela árvore. Sim. Então, nós, como seres humanos, também temos isso. Então, eu vim daquela árvore. Aquela árvore, ela tem uma raiz. E a raiz dela remete a algumas coisas mais antigas do que aquilo que está vendo. Não é o Japão que eu vejo hoje, né? Apesar de existir vários elementos, muito mais do que no Brasil. Mas é outra história. Sim. Né? Então, até assim, depois que eu entendi isso, mudou até a minha relação com a cultura japonesa. Porque, assim, a minha história, quando eu pensava em mim, a minha história começa... meus avós vieram do Japão para o Brasil, então eu cresci aqui, filho de brasileiro, neto de japoneses e tal. Só que a perspectiva que eu tenho do Japão, que eu aprendi dos meus pais, que aprenderam com os meus avós, é de imigrantes japoneses. Então é uma outra visão, não é o Japão anterior a isso, né? E eu estou em busca de compreender isso, assim, o que acontecia antes. Tem uma história interessante, assim, que mostra como quando a gente vai se aprofundando na nossa história, a gente vai compreendendo melhor a nós mesmos, né? Eu estava numa festa de aniversário de família, assim, festa de criança e tal, e aí eu falei, bom, deixa eu aproveitar, sabe aquelas festas de criança, assim, barulheira e tal. E aí, Criança. Aí eu cheguei assim e sentei do lado do meu tio, irmão mais velho do meu pai, meu tio mais velho. Aí eu falei, tio, me conta um pouco da sua história aí, porque eu quero saber um pouco mais da sua história, da história dos meus avós e tal, pela perspectiva dele. Porque eu nunca tive a oportunidade de ter essa conversa com ele. Era sempre uma coisa meio assim... a gente fala de amenidades quando tá em família, assim, não fala da história de cada um. Aí eu pedi para ele contar a história, e ele começou a contar a história do avô dele. O meu avô, lá no Japão, ele fazia tal coisa. Eu falei, peraí, o avô dele é o meu bisavô. E o meu pai nunca havia falado desse personagem. Porque o meu pai não conheceu. Então, o meu tio, como é mais velho, ele conheceu o meu bisavô. Meu pai não havia conhecido. Então, ele falou, o meu avô, ele era um cara muito bem sucedido no Japão. Ele era um empresário e tal. E começou a contar histórias assim, um cara que trabalhou em obras lá, construiu pontes e tal. Aí eu falei, caramba, eu nunca tinha acessado essa história. E aí, pra mim, a minha história começava então como eu sendo neto de imigrantes japoneses que começaram a vida do zero aqui no Brasil. Não tinha vida antes. Não tinha vida antes, não tinha nada anterior a isso. E só o fato de saber que existia na minha família alguém que era um cara de sucesso, assim, por exemplo, me ativou algumas coisas aqui dentro de mim de falar, cara, então aquilo que eu tô buscando pra minha vida faz sentido, assim, não é algo que eu tô querendo fazer do nada. Faz sentido, assim, porque meus ancestrais já alcançaram alguns desses lugares que eu tô buscando, sabe? E aí ele começou a contar histórias, assim, que foram me remetendo a isso, né? Então isso foi uma virada de chave interessante, né? Por isso que eu sempre gosto de, quando eu converso com as pessoas, de saber, assim, de onde elas vêm, qual a história do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais, se conheceu seus avós. E a maioria das pessoas sequer sabe o nome dos avós, quanto menos dos bisavós. E assim,
eu acho que tem uma força muito grande na nossa linhagem. Quando eu consigo acessar isso, eu me sinto muito mais empoderado, muito mais confiante quando eu trago a força da minha linhagem junto comigo. E sabe que isso é curativo e construtivo. No final do ano, eu sou a pessoa que gosta dessas coisas. Eu faço teste genético, eu tenho 3 nacionalidades, eu quero todas que eu puder documentalmente trazê-las. E no final do ano, a gente fez um encontro de uma parte da família, da minha mãe, cuja origem era a minha bisavó era cabocla e meu avô era espanhol. E eu fiz um livro. Enquanto as pessoas estavam se preparando para esse encontro de fim de ano, eu mandei todas as fotos que tinham em comum, dos nossos incomuns, dos antepassados incomuns, e todas da família atual. Então, começava o livro com a avó Inocência e com o vô Pedro, onde todo mundo conhece aquelas 2 peças. Daquelas 50 pessoas que estavam na minha casa, que parte delas eu não sabia direito quem elas eram, mas todo mundo conhecia os 2. E vem os desdobrares, né, até chegar na família de cada um. Cara, a gente ainda tá vendo o quanto de erro tinha na história, que todo mundo que tava lá, tinham 50 pessoas, concordaram que aquela era a história. E aí começou, né? Que a hora que os livros foram pra casa das famílias, não, mas eu tenho essa informação. A mais que me chocou era todo mundo achava que ele tinha vindo com 18 anos pro Brasil. E ele não veio com 18 anos, ele veio bebezinho, com o pai e a mãe, e ele perdeu a mãe no navio. Eu tô tocada com essa história porque eu descobri faz 4 dias, entendeu? Então, eu tenho uma tataravó que faleceu num navio tentando vir pro Brasil. Sabe-se lá Deus por quê? Que ninguém sabe, porque eles tinham origem espanhola. Eles podiam vir para qualquer país da Espanha, de fala espanhola. Por que veio pro Brasil? E aí chega um pai com um filho que nunca casou. E é uma história... Nunca casou de novo. E é uma história que se repete pelo lado do meu avô também. Olha só. Que são pais que criaram seus filhos. Sim, tem esses padrões aí que vão se repetindo. Então, assim, nunca... E era muito comum, né? Eu perdi uma mulher, numa idade daquela, ela facilmente se casaria de novo. E dos 2 lados, eles criaram seus filhos. E ele foi um filho único. Então, assim, é bonito demais mexer nisso. É bonito, toca a gente em lugares que a gente não imagina, porque a nossa história é muito condicionada àquilo que a gente repete, aquilo que eu conto. Sim. Então, quando eu consigo reconhecer, eu descobrir um aspecto novo da minha história, me toca em lugares que ativam algumas qualidades ou provocam algumas reflexões que eu não acessava só repetindo a mesma história do mesmo jeito, né? E eu falo muito isso porque eu tenho o privilégio de ter a oportunidade de contar a minha história muitas vezes. Quando eu estou aqui numa entrevista, ou vou fazer uma palestra, estou num evento, eu falo a minha história. E eu percebi que a forma como eu conto a minha história influencia muito a forma como eu me sinto e o que eu penso sobre mim mesmo. E se eu conseguir contar novas histórias, eu consigo ressignificar a maneira como eu me apresento para o mundo e a forma como eu me comporto. Nossa, também, né? Lindo. E aí tem uma questão assim que... Tá, então tem essa história dos nossos ancestrais, assim, dessa linhagem direta, mas tem muita gente que não tem acesso a isso, né? Tem pessoas que não conheceram um lado da família, muita gente que não conheceu o pai, por exemplo, tem muita gente que foi adotado, então, e aí, se a pessoa não tem essa informação, né? Como é que então ela não consegue acessar essa força? Sim, tem uma coisa que é legal da gente poder acessar, mas também tem a questão mais intuitiva, espiritual, assim, sabe? Então, eu tenho me conectado muito com ancestrais que eu nunca conheci. Eu tenho rezado e me conectado com os meus ancestrais dessa forma, né? Eu entendi isso depois que meu pai faleceu. Ontem, inclusive, completaram 2 anos da morte do meu pai, né? Nossa, amigo. E depois que meu pai faleceu, eu consegui entender porque eu vivenciei isso em mim, assim, no meu corpo. Uma pessoa física se transformando numa entidade espiritual. Que maravilhosa essa O meu frase. pai hoje, ele é uma entidade espiritual, assim. Uma pessoa física se tornando uma entidade espiritual, Sabe, coisa linda. pra mim a imagem mais clara disso, assim, é no Rei Leão. Sabe, Sim, o Mufasa. Quando o Mufasa se apresenta, ela lembra-se de quem você é e tal. E é uma entidade, assim, não é o espírito Mufasa como um leão ali e tal. É nas estrelas, né? Sim, então, essa passagem é linda. Muito linda, assim. E quando eu penso no meu pai, eu penso nisso, assim. Eu lembro do meu pai fisicamente, eu lembro das coisas que ele dizia, dos comportamentos dele. Mas quando eu penso nele hoje, eu imagino e gosto de acreditar que ele atingiu uma compreensão diferente da que ele tinha antes. Porque ele está enxergando a vida de uma outra perspectiva, uma outra dimensão que a gente ainda não consegue alcançar. Sem dúvida. Né? Então eu penso nisso, assim. Então, meu pai, ele está junto dos meus ancestrais. Quem são esses ancestrais? Eu não vou conseguir acessar, não vou saber histórias, mas além disso que eu já consegui
escutar talvez uma outra coisa, mas é muito pouco, perto da grandeza que tem da história. Então dá pra gente acessar de uma forma mais intuitiva, né? No Japão tem muito disso, assim, tava conversando, a minha professora de japonês, ela é japonesa, né? E eu perguntei como é que era a questão de espiritualidade, religião, tá? Ela falou assim, os meus pais eram budistas, mas eu acredito nos meus ancestrais. E aí, essa é a religião, essa é a conexão, entendeu? Né? Isso existe em várias linhagens, né? Se a gente pegar pela visão africana, né? Deus é o ancestral primeiro. Então, se a gente pegar todas as linhagens e for indo para trás, indo para trás, indo para trás, vai chegar em Deus. Nossa, quando você falou isso ontem, né, no nosso conversa rápida para se preparar para cá, é isso, no final é isso, né? Porque quando você vai voltando várias gerações, sei lá, quando você faz a conta de 11 gerações para trás, são milhares de pessoas, suas pessoas. E foi só 11 para trás. 11 numa média de 20, 30 anos para cada pessoa, sei lá, não deu nem 1000 anos ainda direito. Imagina se você volta mesmo lá atrás, né? Você volta lá atrás, vai chegar na origem. Na origem. Eu adorei isso. Uma coisa que eu escutei uma vez de uma amiga, fui fazer uma leitura de tarô com ela, e ela falou uma coisa que foi uma pequena virada de chave para mim, assim. Ela falou assim, quanto mais antigo, mais perto da fonte. Sim. E eu sempre, até então, eu olhava o antigo como velho, como ultrapassado, como algo obsoleto. Foi aí que eu virei a chave e falei, eu preciso buscar coisas antigas. E aí que me abriu um interesse por sabedorias ancestrais. Porque eu era muito mais ligado a pensar, beleza, o que a gente faz agora aqui e tal, as novas tecnologias, o que está disponível e tal, as novas frequências, o mundo novo e tudo mais. Só que aí eu vou estar desconsiderando aquilo que eu falei no começo, de onde eu venho, de onde nós viemos, como é que nós chegamos até aqui. Então, para mim, é importante a gente olhar para isso, né? Para a gente buscar essa reconexão com Deus, que está na origem de tudo isso. Você sabe que eu tenho para mim, eu acho que eu já falei em alguns trabalhos, mas não é uma frase que eu repito muito. Eu não sei mais se eu acredito na reencarnação, tá? Eu acredito talvez em múltiplas existências ao mesmo tempo. Mas eu ainda estou numa jornada de aprendizagem sobre o tempo. Nessa linhagem de reencarnacionista, né, que muitas linhas têm, eles falam muito sobre a alma se desenvolver na carne, né? Se encarna para que aquela alma, porque a real aprendizagem está aqui, lá é a real consciência, mas você só consegue entender se o que você de fato tem de consciência está na raiz daquele espírito, daquela alma. Então você encarna para poder experienciar. Tem muitas linhas, tipo, o kardecista fala que você aprende do outro lado, você fica numa série de cursos para vir para cá. Eu tenho uma amiga muito querida que ela faz um curso de preparatório para a próxima encarnação. E tá todo mundo vivo ainda nessa, entendeu? Então, tem coisas assim que me parece que lá você pega a consciência e aqui você experiencia. Tudo isso para dizer o quê? Que eu também acho, Hugo, que a gente desenvolve a matéria. O espírito é desenvolvido pela matéria, mas a matéria é desenvolvida pelo tamanho da consciência daquele espírito. E aí você vai... É quase como que a matéria é esse lindo veículo para você experienciar o tempo e espaço. Perfeito. E aí você vem numa longa linhagem, né, genética, que... a tua alma ajuda. Eu acho que tem codificações mesmo nessa matéria que a gente faz com a alma. Por conta do que ela já aprendeu. E aí, vice-versa, né? Essa alma também prova que pode se desenvolver a partir dessa matéria. Mas é quase como assim, nessa vida eu consegui chegar até aqui. Ativei uma série de coisas nesse código genético. Eu tive filhos e, de alguma forma, ou tive primos, né, nessa grande linhagem que a gente lá na frente. Eu dei uma ajudadinha nessa genética agora para que a minha alma um pouco mais desenvolvida possa voltar, entendeu? Eu acho que tem essa dança. Matéria desenvolve alma e alma desenvolve matéria. Legal. Ai, amiga, você vai amar tanto a alma brasileira. Eu quero, então. Porque o alma brasileiro fala justamente sobre isso, sobre as diferentes visões. Primeiro que não fala só sobre a alma brasileira, Brasil, mas fala... Ele começa narrando aquilo que remete a Brasilis, que era a consciência que o velho mundo tinha de um novo mundo, que eram as Américas. E o gancho trazendo isso é porque dentro da parte do que a gente hoje entende da ciência, do desenvolvimento, da próprio surgimento da vida, bem pragmático, é que
o humano só surgiu num processo evolucionista porque precisou existir uma matéria antes. Então, a matéria veio e a gente desenvolve o humano. E aí, depois desse humano que começa a abrir para uma consciência do além da matéria. E, na realidade, o que ele, nas pesquisas antropológicas e registros dos povos que ele começou a trazer, ele viu que os ancestrais tinham essa consciência contrária, porque eles entendiam dessa proximidade com os seus antepassados, com os povos originários, com a origem, entendendo que essa origem é anímica. E aí, desse processo do sutil, se vem para o espesso, e é um processo toroidal em que a gente está nesse constante movimento que hoje estamos, corpo humano, que ele chama de antropos, né, que é toda essa consciência do desenvolvimento da consciência humana no planeta Terra, não humano 100% só físico, que é o que a gente vem trabalhando aí nas origens, mas hoje estamos, humanos, matéria, num processo de expansão de consciência, de reconexão com a fonte. E isso, ele conseguiu achar um denominador comum nos mais diversos povos, nos 4 cantos do planeta, que a história é única. Óbvio, vai vir dentro da história dos mitos, com símbolos dos animais, da natureza, dentro de cada povo, mas quando se chega no denominador comum da fonte, é a mesma história. E aí não importa se você está num processo mais matéria ou se você está mais no processo espiritual, ou seja, extrasensorial, multidimensional, como isso vai mudando ao longo da história. Como você hoje fala, cara, a minha visão hoje de processo na matéria mudou. Sim. Mas para eles pouco importava, porque como eles estavam tão conectados com o todo, que o círculo se fechava, e na hora que eles viram que o círculo não era um círculo, era uma grande espiral. Maravilhoso. Ah, lindo, lindo, lindo. Sim. Então, é muito... Tem muitas formas da gente enxergar, porque justamente tem muitas perspectivas, né? Muitos pontos de vista, assim, que levam em consideração as experiências de vida de cada pessoa. Você está chegando a essa conclusão, ou esse entendimento de que não tem encarnação por coisas que você está vivenciando. Não é à toa, não é do nada que hoje eu acordei achando isso. Não, você está pesquisando, você está se aprofundando, está tendo experiências que estão te levando para esse lugar. Cada pessoa está enxergando de uma forma diferente, né? A gente tem uma visão muito fragmentada, né? Um espelho, né? Eu escutei de um amigo outro dia que eu achei bonito assim. A verdade é um espelho grande, assim, que caiu e se quebrou, e aí cada um tem um pedacinho do que é a verdade, né? Então, eu tô enxergando um pedacinho, se a gente juntar o meu com o seu, a gente consegue ter uma visão maior. E não é que o meu é o certo, o seu é o errado, né? A gente vai juntando várias perspectivas, e tem coisas que fazem mais sentido em determinado momento e que fazem menos em outro. Então, tem coisas que, quando me falavam, eu falava, isso aqui não é tão importante. Até a questão de ancestralidade. Isso era uma coisa quando me falavam, eu não acho que é importante isso. Talvez não fosse importante para mim naquele momento da minha vida. Hoje, isso é. Pode ser que daqui a pouco deixe de ser. Que eu atinja uma outra compreensão, ou comece a enxergar a vida por uma outra perspectiva, onde isso deixa de ser relevante. Talvez porque eu já tenha aprendido o que eu tinha para aprender com essa matéria, com esse tema, né? Então, eu acho que isso que é legal, a gente ir buscando possibilidades, histórias, mas que ajudem, esse é o meu desafio, assim, que ajudem a gente a viver melhor hoje, e a fazer o que precisa ser feito hoje, e ajudar a melhorar esse planeta hoje, né? Eu lembro numa época em que eu estava muito envolvido com estudos de espiritualidade e tal, e até eu cheguei no livro de Urântia, né, que eu sei que você tem um estudo muito grande. Eu comecei a ficar maluco com aquilo lá. Eu falei, cara, isso aqui não tá me ajudando em nada. Tipo, eu tô ficando mais confuso com tanta informação que eu não tô conseguindo assimilar. E aí eu fico flutuando nessa esfera, assim, nessa dimensão. E aí eu não tô pagando meu boleto aqui. Atrasei de pagar o boleto porque eu fiquei viajando e lendo. Então tá bom, como é que essas coisas me ajudam a me aperfeiçoar como um ser humano hoje, né? E não só o conhecimento pelo conhecimento, sabe? O conhecimento prático, aplicado, a serviço da minha própria evolução e a serviço da evolução do planeta, porque a gente está conectado. Exato. Sim. Maravilhoso. Eu acho que a gente tem formas
distintas de enxergar cada humano, né? E essas jornadas são bem particulares. No caso só para fazer um parênteses do livro de Urântia, ele me explodiu de um lugar... Conta um pouquinho o que é o livro de Urântia. Acho que vale a pena. O livro de Urântia, ele é uma tentativa, né? Ele nasce ali na década de 30, onde mais ou menos essas grandes obras, porque ele é uma bíblia, gente, também, sabe? Mais de 2.000 e tantas páginas, 250 documentos. E assim como o livro de Kardec, assim como o livro dos Mormons, e tem outros livros que aconteceu entre 1890, onde o mundo estava de fato se expandindo para uma outra coisa que a gente desemboca agora, a 1914, 13, 30. O livro de Urântia acontece assim. No seio da família Kellogg's, aquele do cereal, eles eram adventistas do 7º dia, e começou a acontecer o que eles chamam de... eles não falam que era psicografia, mas manifestações de documentos através do psiquismo, do que eles chamam de sujeito adormecido. Então, era alguém cuja a psique, ou psiquismo, o ser, o ânimo era tomado e descia, assim, até onde eu entendo, é uma história meio guardada ali, manifestava o documento todo. Então, é um livro que tenta construir a história do planeta Terra. Urântia é como eles entendem o nome do planeta no sistema, no macrosistema, né? Então, eles têm todo um vocabulário próprio, por isso que é difícil de ler. Então, diferente da gente ter... A Gaia é um nome que se entende, meio que tá todo mundo sabendo que é Gaia. Urântia ninguém sabe, é muito da linguagem deles, é como se fosse um alfabeto, uma linguagem muito única daquele grupo. E aí ele tem 4 divisões. A origem de Deus é o mais difícil dos documentos, eu deixei pro final. Da repartição. Depois vem a história da Terra, que é bem legal. Depois vem a história, né, de como foi a queda do planeta a gente entra em quarentena, então eles falam muito sobre a queda de Lúcifer, essa coisa toda. E a última é a história de Cristo. E essa é a parte mais apaixonante, porque essa é linda. É muito lindo. Assim, eu até me emociono. Esse é mais fácil de compreender, inclusive. Ele conta todos os 30 anos de vida oculta. Quem gosta daquela série O Cavalo de Troia, na verdade o Cavalo de Troia, ele tem muito, assim, copy and paste mesmo do documento inteiro, sabe? Aquele Cristo que a gente se apaixona ali, não tem a viagem no tempo lá, tá, gente? Mas o Cristo que você se apaixona no Cavalo de Troia, do J.J. Bennett, o do livro de Urântia. Então ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o meu Cristo, assim, mais próximo, sabe? Mas esse é o livro. E ele é muito difícil, né? De compreender, mas eu tive uma jornada bonita ali. Pra mim foi... Enquanto eu tava na matéria, eu estagiária, indo pra empresa, no metrôzão, cara, as minhas viagens de metrôs eram tão bem-vindas, lotadas, porque de alguma forma eu me colhia ali, eu entrava, era documentos ainda impressos, não tinha nenhum livro aqui no Brasil direito. Eu lia, devorava. Então, em algum lugar dentro de mim, aquilo me encontrou num momento bom, sabe? Perfeito. Então, e foi esse processo comigo, assim, de olhar e falar, nossa, eu não tenho capacidade de compreender isso. Aí quando eu comecei a buscar também coisas relacionadas aos extraterrestres, né, e tal, pleiadianos, arturianos, sirianos. Nossa, eu achava incrível aquilo ali, mas a mesma coisa. Não tá me ajudando. Eu adoro essa Esse conhecimento não está me ajudando em nada aqui, então eu vou deixar de lado. Não quer dizer que não exista, não quer dizer que seja tudo fantasia, eu acredito, mas eu falei, tá bom, talvez em algum outro momento eu olhe para isso, sabe? E aí comecei a olhar para as coisas mais da Terra. E aí essa é a beleza, porque, de novo, em mim, isso é tudo que faz sentido. Na hora que eu capturo uma grande história galáctica nova, parece que o meu ser já muda automaticamente. Eu consigo ser uma Lígia melhor só porque eu sei dessa história, sabe? É muito legal ver como é que elas acontecem para cada um. De fato, um momento no tempo mesmo. É que faz a gente ver o mundo de um lugar diferente, né? Abre a gente e dentro daquilo que eu acredito, né? Faz a gente entrar em ressonância com a nossa alma, com esse fragmento do espaço-tempo que a gente está vivendo e dá mais forma para aquilo que está à nossa volta. Então, quando a gente, nas nossas conversas, que a gente expande, tá, mas e aí? Tipo, eu me sinto pertencente, sabe? Porque, pelo menos dentro da minha história, né, de vida nessa vida, eu sempre me sentia muito um peixe fora d'água. Eu sentia muito, muito deslocada dentro do meu contexto, porque isso, para mim, esse lugar que a gente está falando, era comum para mim. Tanto que era como se eu estivesse lendo uma história de uma família minha. Sim. E aí, quando eu olhava para a minha família, a minha volta, e até trazendo um gancho do episódio anterior aí com a Lelê, e trazendo isso que o Gu agora está resgatando, né? E se reconectando, eu não conseguia me conectar. Porque eu era, por diversas vezes, dentro do movimento de falar aquilo que eu estava sentindo e vendo à minha volta, eu era podada. E, tipo, eu era tida como era coisa da minha cabeça, era loucura. Então, eu passei
tempos achando que era loucura, que eu era um mundo imaginário da Gabriela. Quando, assim como você teve com Urântia, quando eu comecei a me conectar com seres multidimensionais, com as histórias de 10 mil Riles assim, pra trás, eu falo, cara, eu tô me sentindo em casa agora. Aí a minha realidade do aqui e agora mudou, porque eu falei assim, nossa, eu não tô tão louca. Mas sabe o que é mais legal? Tem menos pessoas parecidas com isso que a gente está descrevendo e tem muito mais gente no lugar onde o Gu tá, entendeu? Que ele olha para isso e fala, cara, eu vou até o natural, eu vou até o meu ancestral, onde eu consigo mapear. Isso faz um serviço imenso para a expansão de consciência das pessoas. A maioria que começa a escutar essas histórias nossas tende a dar uma pirada. Sim. Tende a dar uma pirada. Assim, eu entendo. Não é fácil. Mas é lindo. Mas aí que tá. Essa que é a beleza. É uma perspectiva única. Sim, muito lindo. Que diz respeito à história dela, aí não dá para invalidar. Não, sabe de jeito nenhuma. Uma vez eu escutei um conselho, que foi um dos melhores conselhos que eu vi na minha vida e que mudou minha vida. Foi uma das primeiras consultas místicas que eu fiz, assim. Sim. Era uma coisa bem esotérica, assim. Tem um cara que eu fui que fazia uma leitura de várias coisas, lia a mão, ele lia a água, ele fazia cálculos, ele misturava muita coisa, assim, era um místico mesmo. Aí ele falou pra mim assim, existem pessoas que vieram ao mundo para compreender e outras para serem compreendidas. Você não veio para ser compreendido, você veio para compreender. Quando ele falou isso, o meu coração se acalmou, porque eu muitas vezes me sentia assim também. Incompreendido pelas pessoas, querendo explicar coisas e vem o Gu de novo com essas viagens aí e tal. Aí eu falei, cara, essas pessoas elas não vão, não adianta eu buscar a compreensão delas. Não adianta eu querer que elas me entendam. Agora, eu consigo compreender o fato de elas não me compreenderem. Sim. E aí eu mudei a minha perspectiva, a minha atitude em relação às pessoas mudou. Porque aí eu parei de me vitimizar, de ninguém me entende e tal, ficava com raiva, ficava puto, ficava triste e tal. De repente, tá bom. Mas eu consigo, eu entendo, eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu sinto. Né? Eu me empoderar da minha experiência. Só eu sei o que eu sinto, ninguém mais sabe, ninguém mais é capaz. Então, como é que vocês vão entender o que está acontecendo comigo se vocês não estão no meu corpo? Se vocês não estão sentindo o que eu estou sentindo, se vocês não estão enxergando o que eu estou enxergando, se vocês não estão ouvindo o que eu estou ouvindo, se vocês não estão pensando o que eu estou pensando. Né? E aí, eu fiquei em paz. Nossa, mas isso que você falou foi a tradução perfeita de quando caiu essa chave pra mim. Porque eu falei, não, então pera, nesse universo antepassado, familiar, eu não tô aqui pra me fazer ser compreendida, eu tô aqui pra compreender esse universo que eu vim. E eu vim ali por alguma razão. Nesse outro cosmo, que é onde a gente se conecta, aí sim a gente tá aqui pra trazer, através de Origens, por exemplo, essa compreensão sobre a nossa visão. Porque é sobre o nosso filtro, é sobre a nossa história sendo transmitida aqui, juntando fragmentos, como você trouxe dos espelhos. Aí a gente está juntando 3 caquinhos de espelho aqui para talvez aumentar um pouco a nossa... Eu adoraria ter todos os fragmentos mas a gente tem 3 nesse momento aqui, entendeu? Então, assim, para mim virou uma chave, porque aí eu parei de lutar. E eu parei de estar nesse lugar. E eu falei, não, ok, eu aceito. E hoje eu consigo compreender esse universo à minha volta, porque eu vivia uma guerra. Era uma guerra. Nossa, é incrível. Ai, adorei essa tradução. É muito... É exatamente pela capacidade que ele tem de compreender que as traduções saem para muita gente. Essa é uma medicina sua, né? É uma medicina muito fenomenal de traduzir. Vamos pelos maias? Os seus maias. Tá. Então, assim, eu parei de buscar fora e comecei a buscar mais dentro. Tá bom. Aí, buscar fora, eu parei de olhar para fora do planeta e passei a olhar para o planeta, dentro do planeta. Então... eu gosto muito, eu escutei uma vez o meu amigo o Gabriel Ossian, que é um cara, que é um amigo que é bem querido, assim, fala muito sobre xamanismo e tal. Ele falou uma coisa que eu achei bem legal, que existe a nossa ancestralidade. Quando a gente fala ancestralidade, não é só, tem a nossa linhagem, aquilo que eu falei, tem a ancestralidade da terra, tipo, a gente está aqui no Brasil, então aqui em São Paulo, então tem uma ancestralidade daqui, quem eram os povos que estavam aqui. E tem a ancestralidade do planeta, que são sabedorias perenes aí, que estão aí, sabedorias que tem antigas, o hinduísmo, as coisas que vêm da China, o taoísmo, a visão dos povos originários, o xamanismo, tudo mais. Tem várias visões aí, né? E aí eu comecei a falar, eu percebi que eu estava nesse caminho, assim, de me aproximar mais da visão indígena, né? Buscando entender mais essa relação com a natureza.
que é onde eu consegui encontrar uma linguagem muito bonita da espiritualidade com uma relação com a natureza, né? E aí eu comecei a entrar nisso, assim. E a Maê, a minha companheira, ela estava num estudo também bem... Ela também tem essa busca, né, de sabedorias ancestrais e tal, de tentar chegar na fonte das coisas. E ela, a partir do estudo do cacau, foi buscando na fonte, da onde veio isso aqui? Qual que é a fonte disso? E ela conheceu no Peru, depois ela foi buscar na América Central e tal, chegou na Guatemala e chegou ali nos Maias e tal. E ela viveu uma experiência super linda lá, de aprender sobre o cacau lá com os maias, e aí ela quis me levar. Então, no ano passado, eu fui até lá com ela. E foi muito interessante, porque a história que eu conhecia dos maias é que os maias haviam sido dizimados pelos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram, eles destruíram tudo. Não tem, os maias eram uma civilização antiga, como as outras que a gente aprende na escola, assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que não, é que eles estão vivos. Eles estão lá ainda. Tem conhecimento que está sendo passado de geração em geração por transmissão oral, de uma forma muito secreta, assim. Eles estavam escondidos, assim, né? Porque os espanhóis não conquistaram tudo. Então, os maias, eles tinham um entendimento do tempo diferente do nosso, que é uma das coisas mais bonitas, é a relação deles com o tempo, né? E entendendo que o tempo é cíclico. E que o tempo é cíclico, depois de um período de grande prosperidade, vai vir um período de dificuldade. Assim como a gente está agora no verão, está calor, eu sei que vai fazer frio lá para o meio do ano. E eu não preciso ser um profeta para saber que vai fazer frio no meio do ano, porque vai chegar o inverno, então eu tenho que me preparar já para o inverno que vai chegar. A gente tem essa compreensão de uma forma muito reduzida, olhando para um ano. Agora, quem consegue compreender eras, né, e visões e tempos mais longos, conseguem antever isso. Então, eles sabiam que ia acontecer um momento ali, lá por volta de 1400 e tanto, ia acontecer um momento difícil. Então, eles começaram a se preparar já para proteger alguns conhecimentos para isso. E migraram parte dos povos para regiões mais remotas, sabendo que alguma coisa iria acontecer. E aí vieram os espanhóis e eles destruíram tudo que eles encontraram, mas é tudo que eles encontraram. Claro. Nem tudo eles encontraram. Maravilhoso. Né? E aí eu fui me reconectando com essa história, assim, entendendo que, tem conhecimento que está guardado aqui e tal, e fui me encantando com essa forma de enxergar a vida, né? Foi primeiro essa conexão com as cerimônias, né? Cerimônias do fogo maia e tal, essa relação com o cacau. E aí, através de uma grande amiga também, que é uma mestra, que é a Sweet Medicine, sim, que é famosa, anciã vale dos muito nativos a pena norte-americanos. Ela ela estava na Guatemala, e aí eu fui encontrar ela, e ela me conectou com o Tata Eric Gonzalez, que é um grande ancião maia, uma grande liderança maia. E aí eu me conectei com ele, e falei, cara, que sabedoria, assim, eu entendi a sabedoria de uma forma muito, muito bonita, né? E ele fala muito sobre instruções originais. Existem instruções originais. E a gente tem que se reconectar com as instruções originais. O que são as instruções originais? São instruções que que a raça humana recebeu no começo dos tempos de como viver no planeta. Então a gente acredita que veio pra cá sem um manual de instruções, né? Isso. Você vem pra cá e tal, nasceu, leva um tapinha no bumbum pra chorar e tal, se vira tal, engole o choro, vai lá, fica quieto e tal, vai estudar, vai arrumar um emprego e a vida é essa. Mas será que é isso mesmo só ou tem alguma coisa a mais? Né? Será que ninguém recebeu instrução? Ou essas instruções elas se perderam e só não foram repassadas pra gente? E aí eu entendi isso. Tem instruções originais. É uma cosmovisão de como o universo foi criado, de como a vida funciona e de qual é o nosso papel aqui, de como é que a gente consegue viver em harmonia com o planeta. E é muito simples. E essa que é a grande beleza das instruções originais, das sabedorias ancestrais, é que é muito simples. Se é complexo é porque a gente já bagunçou um pouco. Quando é simples é porque tem compreensão ali, tem verdade. E assim, as instruções originais que foram passadas, por exemplo, para os seres humanos tá aqui o fogo. Usa bem o fogo, usa com sabedoria esse fogo. Não é para queimar as coisas, não é para machucar as pessoas. Usa isso como um elemento sagrado, né? E aí tem instruções relacionadas ao fogo de como fazer cerimônias e rituais para conectar com essa sacralidade. E hoje o que a gente fez? Armas de fogo, né? Aí a água.
ó, tá aqui um pouquinho, ó, tá aqui, ó. Olha que coisa sagrada, isso aqui, ó. Isso aqui é água aqui, ó. Toma isso aqui vai purificar o seu corpo, isso aqui vai te nutrir, vai te hidratar e tal. Cuida dessa água. Não contamine essa água. Não coloca nada. Não coloca nada. Não coloca água. Nada na água. Ela vem naquela nascente daquele rio ali, ó. Cuida daquele rio. Não deixa aquele rio sujar. Não contamina. Não muda o curso daquela água. Deixa ela lá. E só protege. Né? Tá aqui a terra. Olha aqui a terra. Ó. Se você colocar uma semente aqui, vai nascer coisa aqui dessa terra. Então cuida da terra. Não coloca nada. Cuida, deixa lá, entendeu? Entende ela. Ela se autogerindo ali. Deixa ali. O ar, ó, respira. Aprende a respirar direito. E respira em gratidão e agradece aquelas árvores que foram aquelas árvores que te permitiram respirar. Então cuida daquela árvore também. Então é tão simples isso e a gente não está fazendo nada disso. A grande maioria das pessoas não está fazendo nada disso. Então são instruções originais. O que um humano deve fazer para viver na Terra? Como é que um ser humano deve viver? É atrás disso que eu tô. Entendeu? Porque eu sinto dentro de mim, assim, quando eu falo sobre isso, isso faz sentido para mim. É como eu quero viver. É o resgate que eu quero ter de uma forma mais harmônica, mais pacífica de se viver. E não tendo que tomar suplemento porque o que eu comi não tem os nutrientes adequados. Não faz o menor sentido isso. A quantidade de vitaminas e suplementos que eu tenho que tomar porque a minha comida não tem o nutriente adequado. E, cara, tudo vem da terra. Entendeu? Da água, eu preciso comprar um aparelho agora para mudar o pH da água, ou tem que ser água ozonizada, ou filtrada de não sei quantas vezes, alcalina, o carvão e tal. Cara, isso aqui vem na terra. Isso aqui eu posso pegar direto lá e tomar, entendeu? E é infinito. E eu lembro muito de você, minha mãe, ela trabalha numa cidadezinha chamada Paranapiacaba, aqui, né, em São Paulo, Brasil. É linda, né? E eles têm... há uma lenda que ali também desembocava o caminho de Peabiru, esse que conecta esses povos todos. E lá tem... É muito famoso por conta das nascentes de água. E eu lembro muito você falando da água, que você trazia as águas, né? Da sua casa, ali, da casa da propriedade que você tinha com sua família. E toda vez que minha mãe me traz a água, cara, é outra água. É outra água. É outra água. É outra Isso que a gente bebe não deveria ser chamado mais de água. Isso é uma bebida. É um composto, não gaseificada, mas é outra não é coisa. água. Quando bebe, e eu lembro você descrevendo, não, Li, tá aqui, mas muitas vezes você me dava, né, uma garrafinha. Cara, ela nutre, ela refresca, e na minha concepção ela é fininha. Alguma coisa nessa água não é fininha. Quando você toma, assim, desenvolve o hábito de tomar só água que vem da fonte, que vem de uma nascente, você ganha clareza de pensamento. E é isso. Os pensamentos ficam mais cristalinos ali porque você está se nutrindo de coisa pura. Eu falo, nossa, e até trazendo um grande professor aí que nos inspirou a nos conectarmos com a água desse lugar, Masaru Emoto, quando ele traz o estudo da água, eu falo que quando ele conseguiu comprovar aquilo que a gente está falando aqui para a galera do lado de lá. E ele tirava fotos de moléculas de água tiradas daquelas fontes cristalinas, com geometrias perfeitas, sagradas, lindas e maravilhosas, que é o que nos nutrem, né? E aí, quando ele pega essa água, é incrível a disformidade e a não ressonância que isso tem com a nossa estrutura biomolecular. É fantástico. É maravilhoso. O trabalho dele foi lindo nesse sentido, de trazer isso pra gente, de uma maneira muito... elucidativa, tipo, o mundo real. E há tanto tempo, e tem tanta gente que não conhece ainda. Que não consegue, que não conhece ainda. E aí que é legal, que a ciência vai buscar formas de explicar o que os caras já estão falando. Exato. É óbvio. Que não precisaria de dados científicos para isso. Mas é o que o mundo hoje pede. Gu, você é muito bom, e eu acho que a gente pode ir para um processo de fechamento, mas você é muito bom em deixar... orientações práticas. Eu lembro que quando você estava na sua escola, montando a escola, eu lembro das nossas conversas, Lígia, tive esse sonho, tive essa intuição da escola de uma escola de virtudes, e ela teve várias formas até hoje de você aplicar da forma que você aplica nos seus encontros, enfim, na sua educação. E eu lembro uma coisa que ficou marcado para mim, são muitas das virtudes. E se você quer adquirir em si, né, trazer à tona uma virtude para você, conviva com alguém que é referência nessa virtude, né? E eu faço isso até hoje. Desse processo de retornar para o natural,
O que você vem fazendo de ordem prática que você pudesse deixar para as pessoas? Porque eu acho que você tem essa medicina do simples que é profundo. Estar próximo da natureza é a coisa mais óbvia. Sobretudo quem mora em cidades. Você fez esse movimento, né, de estar mais perto da natureza e tal. Essa é a coisa mais óbvia, assim. Prestar atenção aos elementos. Então, eu, por exemplo, estou atualmente, agora nesses dias, sentindo muita falta do elemento fogo. Porque faz tempo que eu não faço uma fogueira. Tá. Porque eu sempre, assim, pra mim, assim, semana sim, semana não, eu tô fazendo uma fogueira, tô acendendo fogo e lá tal. E faz quase 2 meses já que eu não faço nenhuma fogueira. Olha então só. eu tô sentindo falta no meu corpo. Isso eu consigo sentir falta de energia, entendeu? É falta de vitalidade. Então eu presto muita atenção aos elementos. Prestar atenção nos elementos, adorei isso. Quanto tempo faz que você não coloca o pé na grama ou o pé na terra? Quanto tempo faz que você não coloca as mãos na terra? Isso é algo que, então, tem que cultivar um estilo de vida que te leve para isso. Quando foi a última vez que você se banhou no mar ou no rio? Quando foi a última vez que você tomou uma água de nascente? Quando foi a última vez que você colheu alguma coisa para colocar no seu prato? Então, é prestar atenção a esses detalhes, assim, né? Quando foi a última vez que você respirou um ar puro, com intenção? Então, tão simples quanto isso, sabe? Quando eu começo a perceber isso, eu falo, eu preciso modificar o meu estilo de vida. Estou precisando viajar mais, eu estou precisando ir para algum lugar, eu preciso descer do meu apartamento, eu trabalho de casa, então às vezes eu preciso descer, preciso tomar sol, preciso ficar no sol. São coisas muito simples, mas a grande maioria das pessoas não faz isso. Não presta atenção que isso é importante, entendeu? A gente visita a floresta nas grandes cidades. Se você vê o que é um parque, por exemplo, aqui em São Paulo do Ibirapuera, é o teu espaço de visitar árvore. Sim, o Parque Trianon aqui, a gente está aqui na Paulista. O Parque Trianon tem uma reserva de Mata Atlântica lá. Tem árvores, tem jatobá de 300 anos, entendeu? Quem já entrou? Então, entra numa floresta. Quando foi a última vez que você fez uma trilha, que você caminhou na floresta? Então, são coisas muito simples, assim, que se você prestar atenção, já vão te resgatando. E aí isso vai te alinhando, te sintonizando, vai te harmonizando. Muito do estresse, muito da ansiedade, vem dessa desconexão. O seu corpo está pedindo por isso. E aí você vai ter clareza. Então, às vezes você está lá, estou ansioso, estou preocupado. Aí isso leva a pensamentos de escassez, você começa a ficar preocupado com grana e tal. E será que eu vou conseguir? Dá medo. Começa a ficar com menos autoconfiança e tal. Então, acho que eu tenho que comprar um curso novo e eu tenho que fazer tal coisa e tal. E é menos no fazer, assim, dessas coisas mais intelectuais que a gente resolve e mais na reconexão com a natureza, com o natural, que é o que conecta a gente com isso, com a origem, né? Que é o que a gente é, entendeu? Às vezes você tá, sei lá, sentindo falta de alguma, tá com saudade da sua mãe, deita na grama. Você tá ali sendo abraçado pela mãe terra, sabe? Então tem muitas coisas assim que são simples, mas que não são valorizadas. A sociedade tende a ver, as pessoas elas fazem fila para comprar o Vision Pro e estão lá querendo aprender sobre inteligência artificial e tal, e tem a sabedoria natural. Que é o contraponto da inteligência artificial, né? A sabedoria natural é o que a natureza tem. Tá ensinando o tempo inteiro aqui. Maravilhoso. E eu acho que desse lugar a gente vai ganhando uma perspectiva. Eu entrevistei essa semana. São vários... Eu tenho essa beleza de fazer o que eu faço. E em vários recortes da minha vida, eu tenho a oportunidade de estar fazendo perguntas para as pessoas e depois a gente pode compartilhar. E essa semana eu estava num projeto de empresa mesmo, entrevistando a Camila Camilo, que é uma grande referência nesse processo de mudança climática, povos originários hoje aqui no Brasil. Ela representa o Brasil nos principais fóruns de conversa mundiais, né? E ela foi cirúrgica, assim, ela me falou em menos de meia hora algo que ainda está ressoando, sabe? Que ela falou assim, o futuro tecnológico pertence àqueles que nunca esqueceram de que são natureza. E não necessariamente só os povos originários que estão nas tribos. Nós temos muitas pessoas que estão fazendo essa reconexão das grandes cidades, de dentro dos apartamentos, que elas, de alguma forma, a partir do momento que faz essa reconexão consciente, elas já são aquelas que nunca esqueceram que são natureza. E a gente precisa dessas pessoas nesse construir sintético que está vindo. Essa é a grande dança. Sim.
porque para a gente poder receber todas essas coisas que estão vindo, né, essas novas tecnologias, a gente tem que estar muito bem enraizado, senão a gente vai se perder. Rapidamente. Né? O que pode acontecer é sabe aquele filme Wall-E, vocês viram? Sim, Né? sim. Aqueles seres humanos que não conseguem ficar em pé. Porque não tem estrutura para aguentar de pé, porque não consegue, não tem força. Então é isso, assim, a gente precisa estar muito bem enraizado, muito bem firme aqui, para usar com sabedoria todas essas tecnologias. E não nem lutar contra. Eu gosto muito, assim, da visão do Star Wars, assim, né? Os Jedis, eles usam inteligência artificial, né? Tem ali os robozinhos lá. Os droids e tudo. Os droids, que ajudam eles a fazer coisas, assim, a pilotar a nave, a resolver a coisa, consertar ali e tal. Então, é utilizado. Mas eles estão muito bem enraizados, né? Estão muito bem firmados. Assim, a força é consciente neles. Então, eu acho que é esse que a gente está buscando, né? Então, a gente falou muito de onde a gente vem, para onde a gente vai. A gente está caminhando nessa direção. Então, se a gente está caminhando nessa direção, como é que a gente consegue se preparar para receber bem essas coisas que estão vindo? Como é que a gente consegue se preparar e estar firme para o que está por vir? E tem coisas que a gente já sabe que vão acontecer, que não é profecia. As profecias dizem isso também, mas a gente não precisa levar para esse lado. É só olhar os dados, né? É só olhar para o que está acontecendo hoje, no clima, na natureza. Então a gente já sabe o que está acontecendo. Então, a gente está preparado para o que está por vir? Como é que a gente se prepara? No macro, no micro, são tecnologias que estão por vir, são mudanças planetárias. E na jornada de cada um, a gente nunca sabe o que está por vir, né, Gu? Eu brinco que a minha maior mudança foi ser mãe nos últimos anos. Então, eu não estava preparada para isso. E a gente nunca está para grandes mudanças. Você teve a passagem do seu pai, que são nascimentos e mortes, são grandes mudanças nas nossas biografias. E a gente nunca está, de fato, preparado para isso, né? E eu acho que quanto mais fortes, centrados, enraizados e conscientes estamos, mais isso se torna mais do que só aquilo que as pessoas acham, nasceu e morreu, entendeu? Sim. Eu acho que você estava preparado. Você está preparado, Gu? Tem uma vozinha aqui mandando me perguntar. Você está preparado para a sua vez? Eu estou me preparando. Eu tô me preparando. Eu acho que a hora que acontecer é porque eu já estou preparado. Tá bom. É verdade, com certeza. Eu ia dizer isso. Se acontecer, porque você está preparado. É isso. Você está preparado. O meu amigo Eli, que é esse amigo que é do Benin, da África, ele tem uma sabedoria muito grande, assim. E ele falou assim: não é porque você teve um filho que você é mãe. É porque você é mãe que você teve um filho. Muito lindo. Não é porque você teve um filho que você é pai. É porque você é pai que você teve um filho. Então, muda a forma de olhar para as coisas, né? Tem muito disso. Então, como é que eu posso me preparar para que eu esteja pronto para receber aquilo que está para vir para mim? Isso é a forma como eu gosto de viver, sabe? De estar preparado para tudo que vier. Tanto o bom quanto o difícil, sabe? É uma coisa até meio samurai, assim. Samurai, assim, quando convocavam ele tinha que estar preparado. Não é assim, vai ter que ir para essa batalha, putz, me dá 30 dias aqui, porque eu não estava treinando e tal. Não, estava preparado. Então, eu quero estar preparado, a minha vida eu quero estar preparado para todas as coisas boas que eu desejo. Tipo, se alguém me convidar para fazer uma palestra em algum lugar, tá bom, eu tô pronto para ir. Quando que você me convidou para vir aqui para essa entrevista? Foi alguns dias atrás. Eu não falei, putz, deixa eu pensar deixa eu estudar um pouco mais. Eu já estou pronto para falar o que eu falei. Né? E tem desafios que eu sei que vão vir na minha vida. E eu sei que eu vou conseguir dar conta. Entendeu? Então, se cada pessoa olhar para isso, a gente está bem posicionado. Para mim, isso tá no aqui e agora. Né? Eu estou aqui, tô atento, estou prestando atenção. Eu tenho consciência das minhas falhas, das minhas deficiências, das minhas fragilidades, dos pontos que eu tenho que melhorar. Deixa eu corrigir isso. E, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho qualidades também. Como é que eu consigo potencializar aquilo que eu tenho? Né? Então, isso é meio que o resumo de tudo isso que a gente está falando. Para que serve todo esse conhecimento? Por que a gente está falando disso? A serviço de quê? Só porque é um tema legal? Não, porque isso ajuda a gente a viver melhor. Ajuda a gente a encontrar o nosso melhor hoje. E como todas as origens, de alguma forma, saem de uma grande origem, tem toda uma fractalidade. A sua jornada de origem me ajuda. E a minha ajuda a tantos e outros tantos ajudam a minha. Eu acho que essa é a beleza desses recortes muito específicos e inéditos de cada um.
Gu Tanaka. Sim. Gratidão, amigo. Gu, coloca a nossa geometria. Por Linda, favores. maravilhosa. Que traduz muito isso e que quem estiver aí nos ouvindo nas nossas redes, a gente vai... Nossa, que lindo isso. E eu falo que se eu pudesse... Me conta um pouquinho. Sim, eu acho que se eu pudesse traduzir essa geometria, e uma coisa que eu estava conversando nos bastidores com a Ali, a geometria, como uma das minhas medicinas, ela acompanha exatamente o que o Gu trouxe aqui hoje. E ela traz um amadurecimento. E quando eu me conectei para traduzir esse pré-encontro, né, com uma forma, com uma alquimia de consciências cristalinas, e não só consciências cristalinas, porque tem alguns elementos aqui que não tem esse padrão, mas o elemento mais forte, que é a labradorita, que é esse cristal cósmico, que tem várias cores, que é o do meio, esses corações, essas esferas, esses círculos azuis. E para mim, eu diria que, resumidamente, o Gu hoje se traduziu numa labradorita, em que consegue mostrar pra gente, do ponto que eu tô enxergando uma cor, do ponto que ele tá, ele enxerga uma cor, do ponto que ali tá, ela enxerga uma outra cor. Sim. E a labradorita, ela tem essa habilidade de trabalhar com a gente as nossas mais diversas visões no nosso presente. E a forma central, que é uma águia, numa lapidação de uma águia pra gente, assim, e eu tô numa jornada, vivendo a jornada da águia no processo de Madalena. A águia representa a torre, e a torre, ela precisa ser constantemente destruída para ser reconstruída. Então, a águia nos dá a visão do todo, mas a forma da gente ver o todo é experienciando essas partes, que é o que a gente falou exatamente aqui hoje. Então, ela traduz muito isso, né? E dentro daquilo que a gente acredita que a geometria é a forma que informa, ela vai ter uma forma para o Gu, vai ter uma forma para mim, vai ter uma forma para você. E dentro daquilo que a gente fala, se faz sentir, faz sentido, né? Então, para cada uma, a geometria vai ter um sentido. E, para mim, é a alquimia dos elementos. Sim. Essa geometria que veio para celebrar esse encontro hoje. Eu acredito que as geometrias, elas trazem esses celebrares da vida, do presente. Exato. Uma mandala. Exato. Um QR Code cósmico. Um QR Code cósmico. Eu gostei. E quem está nos ouvindo e não nos vendo estará nas nossas redes depois desse episódio maravilhoso. Gratidão, Gu. Obrigada, amigo. Pela sua troca. Coisa linda. Obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradecer a oportunidade de ser escutado. Sim. E seguimos caminhando junto aí, né? Vamos fazer o que precisa, né? Caminhar sem pressa, mas sem perder tempo. Maravilhoso. Gratidão.